Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste primeiro episódio, eu, Tobias Espinosa, professor de Física do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, e meu colega Lucas Ogliari, professor de Matemática do mesmo instituto, conversaremos com a nossa colega e amiga, a professora Karen Jelinek, sobre a pesquisa em Educação em Ciências e Matemática. A professora Karen é licenciada em Matemática, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente está como coordenadora do mestrado profissional em Ensino de Ciências Exatas da Universidade Federal do Rio Grande no campus Santo Antônio da Patrulha. Além de coordenar o curso, a Karen também foi uma das idealizadoras do programa. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de te agradecer, né, Karen, por ter aceitado participar do nosso programa. É uma honra te ter aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Valeu. Então, para começar, Karen, queria que tu contasse um pouquinho da tua história para nós, como que tu chegaste até aqui, né, na pesquisa em ensino de ciências e matemática, em particular, né, como idealizadora, uma das idealizadoras de um programa de pós-graduação em ensino de ciências, né, exatas, e professora, pesquisadora, enfim, como que foi um pouquinho dessa tua trajetória aí? Então, hã, primeiro, né, quando a gente vai falar de trajetória, né, é interessante que começar lá na graduação, eu acho, né, gurias, pelo Sim. seguinte, né, eu gostava muito de exatas, mas a minha ideia inicial era fazer arquitetura, né, até que eu comecei a pensar sobre isso e percebi que eu só me enxergava dando aula de matemática. Era isso que eu me enxergava fazendo, né. Então tomar a decisão por fazer um curso de licenciatura em matemática, né, e logo em seguida, então, comecei a atuar em sala de aula mesmo, né, já no quarto semestre eu comecei a dar aula, a fazer estágios em escolas privadas também, e fui então, com isso eu concluí a minha graduação, né. Passaram-se alguns anos, hã, eu senti a necessidade, né, porque eu trabalhava em escolas, por exemplo, que exigiam que eu usasse, por exemplo, escolas construtivistas, uma das escolas que eu trabalhava era uma escola construtivista, e tinha exigência de eu usar recursos diferenciados, né, por exemplo, jogos. Então a coordenadora pedagógica exigia que os professores, uma vez por semana, usassem em cada turma, né, jogos. E aí eu ficava me questionando, mas por que raios isso, né? Porque isso não é algo abordado com intensidade nos cursos de formação inicial de professores, né? E eu me questionava sobre isso. Com isso, me deu o start de tentar fazer um mestrado, né. Mas é óbvio que como eu gostava de matemática, eu queria fazer um mestrado que fosse no ensino de matemática. Só que não existia aqui no Rio Grande do Sul até então, né. Tanto que algumas colegas, né, foram fazer em Rio Claro, que era onde existia na época, né, um programa que era voltado para o ensino de matemática. Só que eu não tinha condições de ir, né, então fiquei ali, né. Eis que quando eu descobri o programa da PUC, né, aquele em Educação em Ciências e Matemática. Eu fui acho que da segunda turma desse programa, Que e é o foi mesmo que o muito bacana Lucas fez, porque né? Esse, né? isso, acho que foi o Sim, é o mesmo, né, mesmo que eu Lucas? fiz. Eu não sei se fui da terceira turma, uma depois da tua, né. Foi próximo aí. É. Qual é. Então foi muito legal, assim, porque esse programa abriu algumas portas, né, para pensar essas coisas que a minha prática pedagógica já, traziam, né, e eu me questionava sobre isso e me desacomodava e me incomodava, né. Então eu fui pesquisar sobre algumas questões sobre a importância disso, né, dos jogos no ensino da matemática. Bem, fiz esse mestrado, aprendi muito, muito. Isso é uma coisa interessante. Sempre que eu conto essa história, eu digo que esse mestrado que durou 2 anos, foi quase como uma outra graduação, de tanto que eu aprendi, né, assim, claro, tudo vai do quanto a gente também se dedica e se envolve, né, guris, mas eu aprendi muito com esse mestrado. E quem te Bom, orientou feito o lá, mes Karen? Desculpa, quem te orientou lá? a Ruth Portanova, Ah, sim, conheci, foi minha professora professora. Ruth.
Sim, então assim, mas nós tínhamos um grupo de pesquisa muito legal, assim, acabamos nos agregando, assim, um grupo, a gente produziu um livro depois disso, a partir também de uma disciplina da professora Ruth. Então foi bem interessante, né, foi um aprendizado muito legal, foi onde eu aprendi a fazer pesquisa, né, olhar para essas questões da sala de aula, saber questionar, né, saber buscar informação. No mestrado é onde a gente aprende realmente a pesquisar, né, gurias. Quando a gente vai Sim. fazer doutorado, a gente já sabe, né. O doutorado é mais fácil, porque a gente já sabe o caminho das pedras, né. Mas o mestrado, apesar dele ser um tempo mais curto, é quando a gente realmente aprende, né, a ir atrás, né, a ser o pesquisador. E aí depois disso eu parei também sempre trabalhando, né, gurias, sempre trabalhando, na iniciativa privada e na rede estadual ou na rede municipal de Porto Alegre. Dei um intervalo aí de alguns anos, eu acho que de uns 4 anos, e aí eu fui fazer o doutorado, né, mas aí o doutorado eu já pensei em fazer voltar, né, para minha casa que era a URGS, né, que é a minha casa de formação inicial, e fui fazer o doutorado em educação, também com o professor Samuel Belo, né, que me orientou, e também foi outra caminhada, assim, fantástica, né, eu penso que aprendi muito, 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 mudei meu referencial teórico, né, então também pesquisando coisas que me incomodavam, né. E isso eu acho que é algo que o professor, né, quando está lá em sala de aula, deve olhar para isso com olhos de pesquisador, né. Muitas vezes eles acabam pesquisando sobre coisas que não têm impacto sobre a prática pedagógica deles, né. Mas eu tive sorte de ambos os meus orientadores acolherem essas minhas inquietações, né, e transformarem isso numa pesquisa. Então, sempre me incomodou muito em sala de aula aqueles alunos que, hã, terminavam a tarefa muito rápido, né, e aí ficavam botando fogo em sala de aula, ou aqueles que diziam a resposta, né, tu estava ali explicando a matéria, eles diziam a resposta, mas eles eram aqueles terrores da sala de aula, sabe, aqueles que a gente tinha pânico e pavor, sabe, eles são os terríveis, né, os demoninhos da sala de aula, mas eles sabiam todas as respostas, assim, na ponta da língua. E na hora da avaliação formal, eles não se saíam bem. Então isso me incomodava, o que estava por trás daquilo ali, né, o que estava acontecendo ali, que eu tinha um estudante na minha sala de aula que eu sabia que ele sabia, mas ele não conseguia transparecer isso, né. Então eu fui pesquisar sobre isso, né, e me deparei então com as questões das altas habilidades em matemática, que é de onde saiu a Legal. minha, tese de doutorado. Eu não Então é sabia isso, disso. né, é uma caminhada que as minhas inquietudes da minha prática pedagógica na educação básica é que foram me tornando pesquisadora, eu acho que é mais ou menos essa a história. Uhum. E nesse período, né, cara, em que da graduação para o mestrado, eu não sei, comigo pelo menos, eu tinha uma ideia completamente equivocada, né, ingênua, assim, do que era a pesquisa no ensino, né, no meu caso, no ensino de física, mas não, tu teve também quer dizer, tu começou ali com a ideia dos jogos e tal, tu viste essa possibilidade nessa escola construtivista e tal, mas a ideia da pesquisa no ensino é uma coisa que eu só fui entender depois, sei lá, de um ano quase de mestrado, meio ano de mestrado, que eu estava me metendo num lugar totalmente diferente do que aquilo que eu imaginava, né. Então, como é que foi isso? Na verdade, o meu maior, medo, né, Tobias, porque até então, hã, quem fazia mestrado e doutorado, para mim, eram cientistas, né. Esse Sim. não era um lugar do professor, né. Para mim pareciam que tinham que ser coisas, desconexas, né. Ou eu ia ser professora, ou eu ia ser pesquisadora. Eu não conseguia enxergar e conceber essas 2 coisas juntas, né. Tanto que foi quando eu comecei a pesquisar sobre e aí, por sorte, na época, o mestrado da PUC, ele começou como sendo um mestrado profissional. Então, o objetivo dele, é como é o nosso, mestrado aqui, nosso programa na FURG hoje, é acolher os professores que estão em sala de aula. Então ali eu enxerguei que aquele podia ser um Uhum. lugar para mim, né. E aí eu fui, mas claro que eu não fazia ideia do que era isso, que era fazer pesquisa em sala de aula, né, Tobias. Eu, hã
essa concepção que eu tenho muito clara hoje, né, de que, o espaço da sala de aula é um locus de pesquisa, isso a gente foi aprender ao longo do mestrado, né. A gente entra ali achando que não sabe muito bem o que vai acontecer. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia muito bem o que ia acontecer, né. Mas fui aprendendo daí isso ao longo do mestrado, né. Mas para mim, aquele espaço de pesquisa, né, do mestrado era um espaço do cientista, não era um espaço para mim. Sim, sim. É bem isso. E tá, então tendo essa tua perspectiva assim em vista, como é que tu diria, o que que tu definiria a partir, né, do teu olhar, o que que é a pesquisa e ensino de ciências e matemática e quem que faz então essa pesquisa, né? Bem nessa linha do que tu estava falando. Pois então, né, bom, aí deixa eu desdobrar a questão do nosso programa de pós-graduação aqui então, né. Claro, tá. Bem, eu fui professora, da educação básica, acho que por 15 anos, e aí eu ingressei na FURG, né, fiz concurso pra FURG. Comecei a atuar, fui nomeada lá para Rio Grande, né, fiquei por 3 anos lá, e logo em seguida eu comecei a atuar no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, o Química da Vida e Saúde, né. Comecei a atuar como docente desse programa de pós-graduação, quando eu vim transferida aqui para Santo Antônio da Patrulha, né, para atuar no curso de licenciatura em Ciências Exatas. Bem, qual era o meu interesse, né? Eu não tinha, não gostaria de me desligar, né, do programa de pós-graduação, mas também estava ficando inviável eu ir a Rio Grande para orientar e para dar as disciplinas, né. Naquele tempo a gente não entendia esse ensino remoto como a gente entende hoje, né, que hoje é uma possibilidade, né, naquela época não era. Então eu comecei essa conversa, né, com a Pró-Reitoria de Pesquisa da FURG, para trazer a oferta desse programa aqui para Santo Antônio, né, já que a gente também tinha um corpo docente atuando na licenciatura. Mas na época não foi aceita essa proposta, né. Então não foi acolhida, vamos dizer assim. Então a ideia foi: "Bom, já que não é viável a gente então desdobrar um programa que já existe na FURG para ser ofertado aqui no campus de Santo Antônio da Patrulha, vamos então criar um programa", né. E aí que a gente foi começar a estudar para ver, bom, que programa nós criaríamos, né. Então, porque o nosso corpo docente aqui do campus, ele tem muitos professores da matemática, mas também muitos são da física, outros, da química, e nós temos também as professoras que são do Instituto de Educação, né. Então nós temos esse grupo, né, bastante diverso, né, diversificado. Então a ideia foi que nós pudéssemos, olhar, então, para aquilo que a CAPES estratifica, né, em como a gente diz, Hum? em áreas. Áreas. Então olhar para as áreas que a CAPES, apresenta, né, e ver onde nós nos encaixávamos, né. A primeira coisa que a gente percebeu então, que, nós tínhamos a característica de um grupo mais voltado para um programa profissional, e não tanto acadêmico. E a opção que a gente fez foi para a área do ensino. Por quê, né? E aí a gente agora vai ter que pensar, a gente estava tentando fazer a ligação desse programa de pós-graduação com a licenciatura, né? E a licenciatura tem como foco, então, a formação inicial, né? E nós queríamos dar uma formação continuada para esses docentes aqui de Santo Antônio da Patrulha e região. Então, quando a gente pensa, e aí agora eu vou trazer o meu entendimento, tá, gurias? Quando eu penso, então, numa pesquisa em ensino, né, eu para mim o nome já diz, né, qual é o fenômeno de interesse então dessa pesquisa? É o ensino, né, então a gente foi para a área do ensino, porque a gente se enxergou ali, né. Mas claro que pensar o ensino, não tem como pensar o ensino se a gente não pensar na aprendizagem, né, uma vez que a aprendizagem é o objetivo das práticas de ensino. Então, quando a gente olha para uma pesquisa de ensino, no meu entendimento, a gente está olhando para o ensino, mas também para a aprendizagem, né. Hã, porque a gente não pode pensar isoladamente o ensino, muito embora a gente tenha hoje clareza, né, de que eu ensinar não pressupõe que o outro vai aprender. E se ele aprender algo, não pressupõe que alguém ensinou, né, ele pode ter aprendido sozinho. Mas vamos Sim. pensar nas práticas de sala de aula, né, a gente tem então uma prática de ensino que a gente deseja que aconteça uma aprendizagem. Mas daí para a gente pensar a aprendizagem, a gente tem que pensar em avaliação, né, porque a avaliação é que vai dar evidências de que se essa aprendizagem efetivamente aconteceu.
né? Bem, então a gente está falando de ensino, está falando de aprendizagem, está falando de avaliação, só que também vem aquela grande pergunta quando a gente está pensando no ensino, né? Que é o que ensinar. E quando a gente pensa em o que ensinar, então a gente está falando de currículo. Né, então essa Uhum. pesquisa em ensino, ela também abarca as questões, do currículo, porque é onde a gente pensa, né, e vê o que que a gente quer que seja aprendido. A gente se pergunta, né, o que que eu quero que esse estudante aprenda? Então é a partir daí que eu vou fazer todo o meu planejamento enquanto professor, né. Mas também não dá para a gente pensar no ensino sem pensar aonde ele acontece. Qual é o espaço onde acontece o ensino, né, que é esse espaço da escola e mais preciosamente, né, da sala de aula, que é esse micromundo da sala de aula, né. Então, a gente tem que olhar para todo esse espectro, né. Então quando eu falo em pesquisa, em ensino, eu, Karen, né, penso que pressupõe o ensino, a aprendizagem, a avaliação, o currículo e ainda esse ambiente escolar, né, que é onde, perpassa inclusive o contexto social e cultural de uma certa comunidade, por assim dizer, né. Então eu não posso pensar em o que ensinar se eu não olhar para a comunidade também, para o meu público, para o que essas crianças ou adolescentes ou adultos já sabem, né. Então, para mim então, resumindo, né, Tobias, a pesquisa em ensino, ela se dá na inter-relação de todos esses, aspectos, né, então, que é Uhum. o ensino, a aprendizagem, a avaliação, o currículo, o ambiente, enfim, a comunidade, isso É, aí, é quase a mais ou mesma menos. coisa que eu falo para os alunos em pesquisa no ensino, né? Eu digo, eu sempre falo de 5 grandes áreas: ensino, aprendizagem, só que eu boto formação de professores, currículo também e contexto, né? Daí contexto entraria essas coisas todas que tu tá falando que envolvem, né? Que acabam atravessando a sala de aula, políticas públicas, né? A sociedade como um todo e tal. Sim, E isso é legal exato. porque vai ao encontro, né, do que a gente estava dizendo antes, de entender um pouco, de forma um pouco mais complexa, o que, que é essa área, né? Porque, no meu caso, quando eu entrei no mestrado, eu lembro de achar que se resumia a produzir materiais. Isso é um dos aspectos, né? Que pode envolver todos esses 5. Mas eu lembrava que eu só imaginava que tipo de pesquisa eu posso fazer. Ah, eu posso produzir algum material didático, uma tecnologia, ou um jogo. Isso é um aspecto, né, que pode estar envolvido na pesquisa, mas não se resume Sim, a isso. Então a gente pode. Uma coisa que eu acho que está em alta hoje, né, com toda essa questão de fake news e tal, é a discussão de para que ensinar ciências, para que ensinar matemática, né, o que ensinar, né, porque o que a gente vem ensinando não sim, parece tá surtindo um efeito, pelo menos, desejável, né? Então é bem isso, legal essas 5 partes aí do que seria a sim. pesquisa, né? É, e a gente ainda pode pensar que sobre esses 5 eixos aí que tu citou, né, por exemplo, ainda eles podem ser perpassados, ai meu Deus, podem ser atravessados, vamos dizer assim, né, por diferentes enfoques de uma pesquisa, né. Então, a gente pode pensar que um diferente aspecto de uma sala de aula, ele pode ser olhado por diferentes aspectos, teóricos e conceituais, ou metodológicos, ou paradigmáticos, né. Então, a gente pode pesquisar a mesma coisa, né, guris, sobre diferentes enfoques. Né, a gente vai olhar sobre diferentes teorias, ou a gente já parte de paradigmas diferentes. Então, fazer pesquisa em ensino é algo muito rico. E de fato, né, tá para além de produzir materiais, né, Tobias. Isso eu acho que é também, uma ideia equivocada que muitos têm, né, de que então a pesquisa em ensino tem que ter a produção de um material. Não, né. Essa é uma ideia muito, dos programas profissionais, né, que para além de discutir algum aspecto que esteja relacionado à prática desse professor, ele consiga produzir algo, que é o que a gente chama de produto educacional, né, que vai ter um efeito na sua prática pedagógica, mas também dos seus colegas, né, que possa, favorecer a melhoria da educação, não necessariamente da sua escola, mas nem do seu município, mas de algum professor que possa estar buscando por um auxílio, por uma ajuda, por um suporte, e ali encontra então uma forma de melhorar as suas práticas também. Ô, Karen, olha só, e o sujeito que faz a pesquisa em educação em ciência e matemática é necessariamente professor? É genuinamente professor?
É o professor que vira pesquisador? Como é que é isso aí? Então, isso é uma coisa interessante, né. Bem, eu acho que quando a gente vai olhar para as questões do ensino, ou é porque a gente é professor e já foi atravessado por essas dúvidas, né, Lucas, eu acho que já foi incomodado e desacomodado, né, pela sua prática pedagógica, ou é alguém que está querendo aprender mais sobre o ensino, né. Mas eu acho que, acima de tudo, né, o sujeito, pesquisador, né, na área do ensino, ele é o professor, né, das diferentes instâncias. Pode ser o professor da educação infantil, hã, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior. Né, a gente não tem uma categoria que a gente atende, não, é esse docente, né, é esse professor que quer pensar sobre o ensino, né, esses aspectos que perpassam o ensino, né. Mas aí tu pensa sobre essas questões do professor ser pesquisador, ou ele tem que ser pesquisador para ser professor? Isso é uma dúvida, né, e eu gosto muito das discussões do professor Fernando Becker, naquele livro que é Ser Professor é Ser Pesquisador, né. Eu acho o título já desse livro instigante, né. Então, como assim ser professor é ser pesquisador? Quando surgiu esse livro, eu saí correndo, acho que eu ainda estava no mestrado, e falei: "Que é isso, né? Que ele está dizendo? Como assim, né?" Até pelo aquilo que eu já disse né, estava dizendo para vocês antes, que eu não me enxergava como uma pesquisadora, então como é que o professor é um pesquisador, né. E aí a gente vai entendendo como é que é essa relação, né. Que, por exemplo, hã, um pesquisador, ele não precisa ser professor. Mas, diz o professor Fernando Becker, que um professor sempre será um pesquisador. Ele até pode negar e não querer assumir esse seu papel, mas ele, para efetivamente trabalhar em sala de aula e atender os seus alunos, né, de acordo com as necessidades deles, ele precisa ser um pesquisador, ele está constantemente pesquisando a sua sala de aula, né. E ainda mais, né, entendendo a partir do pressuposto, né, de que o professor ele não é uma máquina de ensinar, né, ou seja, ele está ali constantemente, né, ele sai de uma turma e entra em outra turma, ele sabe que ele tem que adaptar aquele plano de aula, ele sabe que ele vai dar naquela turma aquela aula mais lenta ou vai ter que ser uma aula mais rápida. Então, quer dizer, isso é ser pesquisador, né, é olhar para o seu grupo de estudantes e perceber como eles funcionam, né, ou o que que impacta neles, o que que motiva eles, né. Mas mais do que isso, né, quando a gente pensa nas questões do currículo, hã, ao fim e ao cabo, né, meninos, quem faz o currículo é o professor. Quando ele fecha a porta da sua sala de aula, é ele que está ali dando, né, ditando esse currículo Sim. e construindo e reconstruindo o conhecimento, né. Ah, a gente tem que entender, né, que o conhecimento ele não está dado, o professor precisa reconstruir esse conhecimento para ensinar ele, né. Então, nesse sentido também eu entendo, assim como o professor Fernando Becker, que o professor, se ele é professor, ele é pesquisador, né. Porque a pesquisa ela faz parte da função docente, né, para adaptar esse currículo, para adaptar metodologias de ensino, para fazer uma avaliação que funcione na sua sala de aula. Então tudo isso é pesquisa, né. Mas, e esse sujeito, né, esse sujeito professor, o que que a gente deseja muito com as pesquisas em ensino, né, é transformar esse professor num professor reflexivo, né, reflexivo da sua própria prática, né. No momento que ele pesquisa sobre a sua prática, que ele seja então, hã, um estudioso, né, do que ele ensina, né, de como ele ensina, de qual a melhor forma de ensinar para uma comunidade ou para outra. Assim como das múltiplas formas que esse estudante aprende, né, porque eu, professor, eu preciso olhar também para isso, né. A gente não tem aquelas quem já teve em sala de aula, né, seja da graduação ou da educação básica, sabe que a gente não tem aquela sala de aula ideal que a gente gostaria, né. Então a gente tem que adaptar isso, né. Como é que esses estudantes aprendem? O que que eles já aprenderam até aqui? Mas, Karen, olha só, já que tu vem trazendo esse assunto de olhar para a sala de aula e coisa e tal, tu podia nos dizer, então, qual é o perfil dessas pesquisas em educação, né? O que de fato, né, o pessoal pesquisa em educação, em ciência e matemática, né? Não sei se tu tem alguns exemplos para nos ilustrar, para ilustrar para o ouvinte aqui, então,
Pois então, o que eu tenho visto, através inclusive do nosso programa, né, Tobias, o que eu tenho visto é muitos trabalhos voltados para a formação de professores, né, e eu acho que aí o Tobias tem razão quando ele elenca o eixo formação de professores, né, porque eu tenho que dar suporte a esses professores que estão em atividade. Então, assim, muitas formações, né, buscando auxiliar comunidades de professores, sejam eles professores que ensinam matemática, professores que ensinam ciências nos anos iniciais, como desenvolver o pensamento científico já na educação infantil, hã, olhares para a sala de aula, por exemplo, nós temos professores que têm, hã, alunos, né, com dificuldade visual. Então, como eu, professora de matemática, vou ensinar um estudante com dificuldades, visuais, né. Então, a partir daí desdobram-se pesquisas, e surgem produtos educacionais mostrando como é possível fazer isso, né, o que é muito legal, o que eu penso ser muito legal, né. Por exemplo, tivemos uma das nossas mestrandas também, pesquisando sobre quais são as maiores dificuldades que as professoras, dos anos iniciais têm em ensinar matemática, né. E aí perpassa a formação que elas tiveram, que muitas vezes, não dá formação plena, né, em matemática. Na verdade, nem a graduação, né, gurias. Se a gente for pensar tanto a graduação em física como em matemática, não ensina para nós tudo, né. A gente não sai saindo tudo, sabendo tudo, né. A gente tem que seguir estudando, né, para aprender, à medida que a gente vai precisando dar aula, ou ensinar um diferente conteúdo, a gente vai lá e estuda de novo, enfim. Então, a partir daí, ela conseguiu fazer um material de apoio aos professores, né, dos anos iniciais que ensinam matemática, a partir de histórias infantis, que era um lugar muito confortável para os professores trabalhar a leitura, né, a hora do conto. Então, a partir da hora do conto, destrinchar atividades de matemática. Então isso eu percebi que ajudou muitos professores, né. Então, nós tivemos também pesquisas sobre como ensinar física a partir da metodologia da sala de aula invertida. Como isso pode ser feito, né. Então, nós tivemos uma das mestrandas que pesquisou sobre isso, aplicou na sua sala de aula, então isso é algo muito importante também nas pesquisas em ensino, né, elas são validadas em sala de aula. Elas não são, diferente de outras pesquisas acadêmicas, né, que ficam só no mundo das ideias, né, as pesquisas em ensino, elas têm um espaço de validação, que ou é na sala de aula deste professor, ou na sala de aula de um outro professor, ou, num grupo de estudos, então, elas têm que passar por esse espaço de validação. E a partir daí, então, gera-se, né, um fruto que pode ser compartilhado com outros professores. Então eu acho que o espaço, assim, a gente tem visto, eu tenho visto muito enquanto coordenadora, né, do programa, que muitas das pesquisas vêm trazer respostas para essas dificuldades que os professores vivenciam na sua sala de aula. Mas que na verdade é também da tua sala de aula, né, da sala de aula do Tobias, porque essas crianças muitas vezes com síndromes ou com dificuldades, né, ou as lacunas que os professores têm, não é de um sujeito pontual, né, é de muitos sujeitos. Então, isso acontece em muitas salas de aula, né. Nesse sentido que eu penso que a nossa pesquisa ela tem um impacto social muito bacana, porque ela tem possibilidade de circulação e de impacto, direto, né, na prática de outros professores. Esse Então, é quer o, dizer, esse é o o no poder, né, do mestrado profissional. Eu acho que é essa isso, capacidade de impactar diretamente lá, né? Porque, é claro, a pesquisa acadêmica ela é tão importante quanto, mas no claro. profissional a gente tem essa possibilidade de se aproximar mais, né? Por exemplo, juntar mais os grandes temas que se fazem em pesquisa, né, acadêmica com os problemas reais da sala de aula, né? Tipo, nas ciências Isso, a gente vê, o aluno chega ali no mestrado, ele vai aprender, por exemplo, sobre CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, sobre história da ciência, sobre história da matemática, sobre matemática crítica. Então ele aprende aquilo, interage com aquilo e a partir desse olhar novo, com esses referenciais, ele começa a olhar para os problemas que ele já tinha, né? Ou que ele já via outros vivenciando. Eu acho que esse é um baita de um poder que tem o mestrado profissional, né?
Eu acho que assim, né, na verdade, desculpa, cara, na verdade esse embasamento que o aluno tem no mestrado, na parte da pesquisa, na teoria, ele acaba encontrando ferramentas para descrever e para lidar com algumas questões que ele já havia percebido em sala de aula. Mas talvez que ele não tinha esse instrumento, né, para pesquisar, para analisar e para refletir sobre e quem sabe, né, arrumar uma solução para algum problema, né, ou potencializar alguma coisa que ele gostaria em sala de aula. Essa questão de buscar esse instrumental teórico, né, e contrastar isso aqui com a realidade, acho que é muito interessante no mestrado profissional em especial, né? Às vezes parece que a Isso, pessoa não tem como dar nome aos bois, né? Tipo, a partir de uma teoria, é que nem, né, na própria isso. psicologia, quando tu dá um nome ao problema que tu tem mais chance de resolver ele. Então, quando tu vê uma teoria, tu acaba, sei lá, os cenários de investigação lá dos Covesmos, não sei, tu acaba enxergando as coisas de outra maneira e dando nome aos problemas que tu já tinha e talvez achando melhores soluções, né? E isso, eu acho que é treinar. O que a gente faz quando o sujeito entra no mestrado, né, gurias, é treinar esse olhar de pesquisador, né? Dar instrumentos para ele enxergar aquilo que já acontecia, né? E que certamente desacomodava ele também, mas agora ele passa a enxergar isso sobre o viés, então, do suporte de uma teoria, né? Ou suporte de uma metodologia. Então ele começa a enxergar aquilo por outros. Então, isso era tal coisa, né? Então, ou eu, como fui olhar para aquelas crianças que botavam fogo em sala de aula, né, então isso são indícios, talvez, né, de altas habilidades em matemática, né, então vamos olhar para isso. Então é aquela coisa assim, aí tu filtra o teu olhar, né, eu acho que essa é a parte bacana, assim, como a gente instrumentaliza esse professor, né, para ele, hã, poder olhar para sua sala de aula, agora com outro olhar, né, com os óculos da pesquisa. Sim, o que era uma desconfiança para ti, talvez, né, cara, sobre os alunos virou um tema, uma problematização de uma pesquisa, né? Tu fosse buscar, Isso. foi atrás, né? Isso é motivação para te fazer uma pesquisa em educação em ciência e matemática. Exatamente. Acho que é isso, aham, e assim como eu tinha isso, tem muitos professores que se desacomodam com muitas coisas, né. A própria questão, assim, que eu tenho visto muitos professores desacomodados com essa adaptação da BNCC, né. Então, quer dizer, nós tivemos que adaptar a BNCC agora, essa foi o último boom, eu acho, assim, de sugestões de pesquisas, né, que apareceram para nós na última seleção, foi pensar essa adaptação curricular que está acontecendo, né. Como assim? Como é que eu pego a BNCC e ponho dentro do currículo do estado ou do município, né, do meu município? Como é que nós da escola vamos fazer isso? Então, por exemplo, isso é um tema de pesquisa, né. Como, né, a BNCC vai ser, colocada em prática, né, porque a BNCC é algo teórico, né, se a gente pensar tá lá, tá dado, né, e agora o que que a gente faz com isso? Então isso eu penso que é algo também interessante, que pode se desdobrar muitas e muitas e muitas e muitas pesquisas, né, Sim. sobre diferentes enfoques teóricos e metodológicos, de novo, né, gurias? É como que os professores percebem, né, essa BNCC, como que, ou analisar o próprio documento e ver que perspectivas teóricas estão subjacentes ali, né, o que está aparecendo, o que não está, o que está faltando, né, o que está mascarado Isso, por trás ali, né, então tudo isso acaba virando e tema de pesquisa. exato, que sujeito está querendo se formar a partir daquele currículo Isso. oficial, né, que é uma pergunta muito importante que eu penso que todo professor deveria se fazer, né, que aluno é que eu quero formar, né, que formação é essa que eu estou dando, né, eu quero formar um aluno que seja questionador, reflexivo, participante da minha aula, é uma coisa, né, agora se eu quero ver os alunos todos quietinhos, em silêncio, né, trabalhando de cabeça baixa, é outra coisa. Então que formação é essa que eu quero dar, né? O que que é bom para a sociedade? Enfim, acho que perpassam muitas coisas, gurias. O tema só está iniciando, né? O negócio só está começando. E a gente fala em pesquisa, né? A gente, quando fala em pesquisa, em âmbito geral, a gente sempre pensa que a pesquisa precisa de algum financiamento, né? Alguém tem que ajudar, né, o pessoal a fazer todo esse processo de coleta de dados, coisa e tal. E na educação, como é que funciona? Existe financiamento para as pesquisas em educação, cara? Consegue dar um parecer sobre isso para nós? Existe. Existe.
Naquelas, né? Claro, né. Bem baixinho, É, existe, bem baixinho. existe. Ah, não, óbvio, né, gurias, não se compara a um nível, hã, do incentivo, né, e do fomento que existe, por exemplo, para as pesquisas de prospecção de petróleo, por exemplo, né, ou da indústria farmacêutica. Óbvio que não se compara, né. Ali, meu Deus, rolam bilhões, milhões, sei lá eu, né. Mas a pesquisa em ensino, ela tem também o seu incentivo, né. Claro que os nossos maiores parceiros sempre, aqui no nosso caso do município de Santo Antônio, são, né, é a Secretaria Municipal de Educação, né, a Secretaria Estadual também, né, através da sua CRE, mas sempre deveriam ser essas primeiras instâncias parceiras da pesquisa em ensino, né. Mas nós temos, claro, fomentos através de projetos, da CAPES, da FAPERGS, do CNPq, enfim, né, mas não é no nível de outras pesquisas, né. Então, a gente vê muito mais aqui o fomento vindo através de um projeto pessoal dos professores, né, do programa, então, através então, fomentos pontuais a fomentos de grandes grupos ou grandes, vamos dizer assim, grupos de pesquisa, né. Então, isso a gente percebe, né, como existe em outras áreas, na nossa é diferente. Por exemplo, a indústria fomenta muita pesquisa também, né, só que nós não temos atuação na indústria, né, então, para nós esse fomento não chega, né. O nosso chão, né, é a sala de aula, então é dali que deveria vir o fomento, né, então por isso que é tão limitado o fomento, porque a gente ainda precisa estar sempre ligado a esses projetos de pesquisa, né, financiados pela CAPES, ou Sim. CNPq, ou FAPERGS, E eu não por sei se aí. tu sabe isso, porque agora me surgiu uma dúvida, né? Se a relação entre no fomento do mestrado acadêmico profissional ela é desbalanceada como parece mesmo? Quer dizer, eu acho que o mestrado profissional recebe menos bolsa, será? Acho que sim, né? Então, Aparentemente. isso é é um grande diferencial, né. Por exemplo, isso pela CAPES, né. Sim, O pela CAPES. mestrado, quando o programa de pós-graduação ele é acadêmico, ele recebe uma coisa que é chamada PROAP, né, que é para financiar as pesquisas, né, deste programa. O programa, quando ele é profissional, ele não recebe PROAP. Não sei por quê, tá? Isso é uma resposta que eu não tenho. Eu só sei que não tem. E da mesma forma, nós não temos bolsas, né? A princípio, nós não temos bolsas, porque já se pressupõe que, como a gente atende aquele profissional que já é um professor, ou seja, já é um sujeito assalariado, não teria Já razão tem para ele muito receber a dinheiro, né? bolsa, né? Porque a bolsa é destinada àqueles é, é destinado àqueles que só fazem pesquisa. Só que hoje a gente sabe, né, guris, que não tem como um pesquisador a nível de mestrado se manter, né, com a bolsa de mestrado, impossível. Assim como um pesquisador a nível de doutorado se manter só com o valor da bolsa de doutorado. Isso é muito complexo, é muito difícil, né. Nossa, e como Mas enfim, faria nós não falta, né? recebemos. Como faria falta uma bolsa ali, por É, exemplo, no nosso programa, questão, né? Tem alunos que trabalham nas 60 horas porque precisam do dinheiro que vem dessas 60 horas e acaba dificultando muito a pesquisa, né? Quem que faz uma pesquisa de Pois é, qualidade com 60 horas? Tem que ter algum, não, um super-homem, um super-mulher para conseguir dar conta, sabe? E um auxílio seria muito bom. a redução da carga horária seria algo que poderia qualificar com certeza a pesquisa, né? Professor super atarefado, isso. né? Em sala de aula e ainda com toda a demanda que o professor tem extra classe e mais o estudo ainda, né? Recentemente até nós fomos contemplados, o programa em si foi contemplado por um projeto da FAPERGS, né, de incentivo então, essas áreas mais importantes para o estado, né, e no caso era o ensino. Então, nós recebemos um quantitativo, né, de recurso financeiro de custeio e também recebemos 6 bolsas de mestrado, mas que a gente tinha então que contemplar para alunos que mestrandos, né, que não tivessem vínculo empregatício. A gente conseguiu alocar essas bolsas, né, porque hoje nós temos também essa realidade, né, de professores desempregados ou professores que recém se formaram e ainda não estão no mercado de trabalho, né, atuando. Então, a gente conseguiu alocar. E aí a gente vê a diferença da qualidade destas pesquisas, né, Tobias, como tu disseste. Nós temos um professor
né, dedicado então 100% a fazer pesquisa. É diferente, né. Então existe assim a batalha da área do ensino, né, nesse recorte dos programas profissionais, eles estão batalhando muito para que a gente possa ser contemplado, né, com recursos financeiros, né, ou com bolsas, entendendo que é uma área, extremamente importante também e que produz conhecimento, né. Então, a gente não deixa de produzir conhecimento, né, como eu disse, esse professor pesquisador ele está constantemente reconstruindo, não necessariamente eu gosto daquele "re" entre parênteses, sabe, construindo, Sim. então ele está construindo e reconstruindo, né, esse conhecimento, que perpassa a sala de aula, que perpassa as práticas pedagógicas. Então por isso que eu acredito que é injusto, né, essa separação, né. Nós só temos, pressupostos diferentes e objetivos diferentes, né, enquanto programa profissional, mas não deixamos de fazer pesquisa, assim como os programas acadêmicos. Acho que é isso. Eu acho também, cara, né, que está bem associado à questão financeira, do incentivo, né, no para quê e para quem é a pesquisa em educação em ciência e matemática, né? Ah, vai esbarrar no interesse também, né, do governo, no interesse de algum órgão, né, em investir na educação, né? Como nós temos uma questão da educação que é a subjetividade, né, na pluralidade de problemas que a gente tem. Então, para a gente encontrar alguém que tem interesse em investigar algo, investir em algo, também tem essa barreira, né? É um pouco diferente na educação, ela tem essa característica mais plural, assim, né? Mas talvez seja mais difícil tu encontrar alguém com interesse de investir em uma pesquisa mais localizada, ou talvez qual seja o objetivo dessa pesquisa, vai ser longitudinal, porque na educação as coisas caminham mais devagar, talvez, em alguma situação, né? Então, acho que também está associada bastante ao para quê, né, e para quem é a pesquisa em educação em ciência e matemática, educação em geral. Está associada com investimento, né? É, e esse investimento ele também está ligado a como a sociedade vê a escola, né, e como a sociedade vê o professor. Então, no momento que a gente tem uma sociedade que não valoriza o professor, muito pelo contrário, né, persegue os professores, né, ou entende que existe aquela coisa chamada, né, hã, agora me fugiu o termo, guris. Como é que é aquilo? O notório saber, né. Então, no momento que a sociedade entende que existe algo chamado notório saber, né, e que não precisa ter essa formação que os professores passam por 4 anos, muitas vezes mais uma especialização de 1 ano e meio, mais um mestrado de 2 anos, quer dizer, existe alguém com notório saber que sabe mais que este professor, nós temos um problema, né. Então a sociedade está com um problema, né, porque eu não entro lá numa oficina mecânica e digo para o mecânico como é que ele tem que consertar o meu carro. Ele é que detém o conhecimento de como se conserta o problema que o meu carro está apresentando. Né, da mesma forma eu não entro e digo para um médico como ele deve tratar aquela doença, né. Não, que não é assim que ele deve fazer, deve ser desse outro jeito, né, deve ser com chá de babosa. Não, a gente não faz isso, né, mas a sociedade acha o tempo inteiro que pode colocar o bedelho, né, como a gente diz, na prática do professor, que pode dizer como esse professor tem que, lidar com as questões da sala de aula, né, e não é assim, não é isso. Isso está, a meu ver, né, vamos deixar claro, né, gurizada, a meu ver, isso está equivocado. Então, quer dizer, no momento que a gente não tem a valorização do professor, a gente não tem a valorização da escola, né, como é que a gente vai valorizar e entender, né, o desvio de recursos, de um montante de recursos para a educação, né, ou para as pesquisas no ensino? Então parece que não faz sentido, né. Então nessa sociedade não faz sentido, mas deveria fazer, né. Se a gente quer uma sociedade, com sujeitos, hã, politicamente ativos, né, ou uma sociedade onde a gente tenha, sujeitos da comunidade ativos naquela comunidade, a gente precisa dar um outro tipo de formação. Só que para a gente dar um outro tipo de formação, a gente precisa trabalhar isso com os professores, trabalhar isso na comunidade, né, incentivar formações continuadas, né, a níveis municipal, estadual, nacional, né, a própria política de implantação da BNCC. Como se deu isso? Não adianta trazer a política e não ensinar os professores a como fazer isso,
né, guris? Então, só isso já poderia ter uma política pública voltada, né, para a implantação dessa BNCC, a adequação dela nos municípios. Só que a gente sabe que aconteceu um encontro pontual que não dá conta de ensinar esse professor, né, a se adequar, ou a pensar, ou a repensar. Então é bem complexo isso, bem complexo. Mas eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais a escola, né? A deixar de falar. A professora Suelen é uma que fala muito sobre isso, né? Chega de apontar os defeitos da escola, né? Chega, vamos falar sobre coisas boas, né? A escola é um espaço riquíssimo, né? De encontro. Né, de encontro com potenciais, né, daquela criança em potencial, né, que tem sede de aprender com o professor, né, e não existe encontro mais potente do que esse. Então, a gente devia valorizar a escola, né? Falar sobre as coisas boas, fazer um elogio à escola, né? Que elogio a gente poderia fazer à escola hoje, né? Que ela ainda é um lugar seguro para as crianças estarem, né? Que ainda é um lugar que acolhe e que ainda existem muitos professores, sim, que não desistiram e que estão buscando fazer melhor, né? Ou fazer diferente. Mas só para datar assim a nossa questão contemporânea aqui, né? A gente fala em pesquisa, quem está ouvindo, o professor está a gente está constantemente pesquisando e problematizando coisas em sala de aula. Tanto que apareceu a questão da pandemia, rapidamente os professores se organizaram, né? Já começaram a ler e testar a ferramenta e coisa e tal. Então a escola não para falar das coisas boas, né? A escola não para, os professores não param, né? Algo que está se movimentando sempre. Por mais que se faça crítica ao ensino tradicional, às questões adversas, né, ou as mazelas mesmo da educação, né, a gente tem um grupo, na verdade, tem um profissional que está sempre se reciclando, né, se reinventando, porque isso é o professor. E a pesquisa em educação em ciência e matemática, ela traz essa movimentação. Tá? A matemática é estática, né? Bom, não ensina na educação, né? A física é estática, não, tem o conteúdo de estática, mas Eu ia agora dizer, na educação, em sala de aula, na estática pesquisa, tem não é bem estática, assim, tem né? dinâmica. É. Ah, Tem esse submundo da pesquisa que acontece o tempo inteiro em sala de aula, na academia e coisa e tal, que o pessoal não sabe, né? Então a gente está falando aqui hoje no podcast sobre essa questão que está por aí, né? Talvez tem pessoas que não têm esse conhecimento de tudo que acontece que está envolvendo exato. educação, né? Não, e ainda trouxe essa questão do início da pandemia, né? Eu admiro muito os professores, sabe, Tobias, que conseguiram, Tobias e Lucas, desculpa, que conseguiram se adaptar, né? Olha só, né, a grandiosidade do movimento desses professores que conseguiram perceber, bom, nós vamos ter que dar aula online, como é isso, né? E acho que os professores nunca pesquisaram tanto como no início do ano de 2020, né? Quando eles tiveram que se adaptar, né? Só que para eles se adaptar a essa nova forma de dar aula, que a gente não sabe se é ensino remoto, se é EAD, se é híbrido, bom, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso, né? Eles tiveram que aprender, né? Então, tiveram que pesquisar mesas digitalizadoras, softwares de gravação de aula, como eu edito uma aula, como eu edito um vídeo, como eu vou me comunicar por áudio com meus alunos. Então, esses professores que estão em todas as salas de aula do Brasil, e eu acho que do mundo, né, nunca pesquisaram tanto. Então, quer dizer, se eles não se enxergam como pesquisadores, eles têm que parar para pensar, porque olha só, né? Olha quanta coisa eles tiveram que buscar para conseguir dar aula no ano passado, né, para não abandonar essas crianças, né? E graças a esses professores, essas crianças continuaram tendo algum contato social, né? Porque muitas vezes trancadas em casas, sozinhas, né? Não tinham contato social com professores, com a escola ou com seus coleguinhas, né? Então, graças a esses professores se manteve, né? Isso. E a gente sabe que a saúde mental de todos ficou muito abalada, né. Então, eu admiro demais esses professores, assim, que se eles não sabem que eles fazem pesquisa, eles fizeram. Em 2020 eles fizeram muita pesquisa. É verdade, né? Toda adaptação que acontece em função da pandemia foi proveniente dessas pesquisas, né? E até mesmo na pesquisa acadêmica, né? Como apareceu coisas sobre, para tentar entender como que os professores estão se sentindo, né? Como que os alunos estão se sentindo com a pandemia, né? Como resolver alguns problemas pontuais, né? Tudo começou a girar em função disso. E quando a população, digamos, em geral, vê
A escola é sempre com aquele olhar do aluno que foi há, sei lá, 10 anos atrás, às vezes 20 anos atrás, e é bem o que o Exato. Lucas estava dizendo, todo mundo Uhum. tem uma opinião sobre educação, mas não sabe o que, né? Que tem gente realmente pensando e vivenciando aquilo diariamente, transformando a prática, tentando fazer alguma coisa para melhorar, apesar de todos os apesares que a gente sabe, né? Então Isso, é bem isso. louco o negócio. Mas eu tava. Queria trazer um ponto que, para mim, é o grande motivador da minha vida como pesquisador e professor, que é a questão do distanciamento que a gente vê entre pesquisa e prática, né? Pensando na pesquisa acadêmica agora, né? Porque a gente concorda que o professor ele faz pesquisa, né? Mas agora, quando a gente pensa aquela produção que é feita no mestrado profissional, no mestrado acadêmico, no doutorado, ela dificilmente chega em sala de aula ou chega de uma forma muito tímida, né? Fora o nosso espaço aqui do mestrado profissional, que a gente vê alguma coisa ir para a sala de aula, a gente vê muito pouco, né? Isso me é uma questão que está sempre por trás de tudo que eu penso, estava na minha tese, eu escrevi um pouco sobre isso, e a própria motivação nossa, Lucas, do Tendências, é tentar reduzir, mesmo que também timidamente, essa lacuna que tem entre a universidade e a escola, né? Acho que, apesar de professor ser pesquisador, ainda é muito distante o que acontece na academia do que acontece em sala de aula. Não sei como é que vocês veem isso. Pois é, assim, ó, Tobias, assim, ó, a problematização sai da sala de aula, né, às vezes, muitas vezes, só que não retorna depois, né? Às vezes a pesquisa fica lá um E hiato. talvez aí tenha exato, aí talvez tenha algo que a gente tenha que até enquanto programa, por exemplo, ou nós professores aqui do ensino superior e do programa, pensar, né, como como devolver isso para a comunidade, né, não só pontualmente, porque, o que que eu tenho visto, né, esse professor que traz essa sua problematização da sua sala de aula, ele se transforma, né, ao final do mestrado, os relatos que a gente tem são belíssimos, né, assim, o quanto aqueles aprendizado, as aulas, as discussões, às vezes discussões bem pegadas, né, impactaram nessa prática desse professor. Mas também a gente vê que muitas vezes esse professor acaba transformando um pouco da sua escola também, porque bem ou mal os colegas estão ali acompanhando, né, o que ele está fazendo, o que que ele está propondo, o que que ele está estudando, e isso traz um pequeno impacto. Mas de fato a gente ainda vê falta devolver isso para os professores, né. E talvez, nisso que seja legal aqui a proposta de vocês, né, fazer circular essas informações, né, essas pesquisas de uma outra forma, né, porque a gente sabe que terminar a dissertação e botar ela numa página, lá num repositório, não quer dizer que ela vai circular, né, guris. Sim. E pior ainda o que eu vejo, assim, eu ainda, me sinto mais confortável em dizer que as pesquisas em ensino, elas vêm da prática. Né, elas vêm do chão da sala de aula, e para aquela sala de aula os resultados retornam, né, mas poderiam voltar com mais força ainda, né, para outras, pulverizado em outras salas de aula, né. Mas a pesquisa acadêmica eu acho lamentável, né, porque muitas vezes ela é concluída e lá ela fica, né. A gente vê pesquisas às vezes de anos com meia dúzia de acessos, né. Então quer dizer, que impacto teve aquela pe que problema é que aquela pesquisa tentava resolver, né. Porque se não teve busca, se não teve né, se ninguém pesquisou sobre as palavras-chaves daquela pesquisa, por que que ela não circulou, né. Então as pesquisas acadêmicas que muitas vezes ficam só no mundo das ideias, como eu disse antes, né, hã, tem essa característica, assim, e eu acho lamentável, né. Então as pesquisas em ensino, elas acalentam um pouco o meu coração, porque elas vêm da prática, né, e para a prática elas vão, e elas transformam pelo menos algumas práticas, né. E quando a gente pensa nas pesquisas em formação de professores, que normalmente, como elas precisam ser validadas, como eu disse, né, gurias, elas vão ser validadas com um grupo de professores. Então ali impacta também um certo grupo, né. Então, nesse sentido que eu vejo que as pesquisas em ensino ainda têm essa característica de fazer essa ligação maior, né, entre os 2, né, aproximar essa dicotomia, né, entre teoria e prática.
né, mas ela ainda existe, claro sim. que existe, né. Muitas vezes os próprios mestrandos, né, dizem que leem, 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 mas não entendem nada, né. Por quê? Porque aquilo não toca eles, né, Não tem não fala da sentido, né. prática deles, não faz É. sentido para eles, né. É, Eles têm que se enxergar. essa parte da Mas o que eu penso teorização, às também vezes, ela é importante, né, de ser feita e mesmo que ela tenha pouco acesso, às vezes demora para se formar uma teoria 5, 6, 7 anos, né. Mas o que me incomoda mesmo é justamente, às vezes, essa pesquisa que vem da prática, né, que é sobre a prática. Vou pegar aqui no caso que é mais familiar para mim, os métodos ativos de ensino. A gente tem N evidências de que melhora a prática em N, né, em tudo que tu pode imaginar, né, desempenho dos alunos, crenças, atitudes em relação à ciência, um monte de coisa, mas mesmo assim aquilo não chega lá, né? E aí a gente começa a pensar por que isso, né? Porque, quer dizer, a gente tem acesso. Se tu pensar uma pesquisa que nem a da Carol, que era com sala de aula invertida, ela foi chamada lá, né, na Secretaria de Educação, acho, né, para fazer uma formação, uma assessoria. Então tem um impacto, mas ainda me parece que é muito difícil, né? Eu fico pensando, é muito parecido com. Tu sabe que fazer exercício é bom para a saúde, mas quem é que faz? É quase que. É porque tirar do momento do conforto é muito aham. difícil, né? Não é simples. Sim, sim. Mas, ontem eu ainda conversava, né, com 2 professoras que estão tentando propor formações, né, e elas justamente falando, assim, que elas são super motivadas com essas metodologias ativas, mas elas tentam dar formação sobre isso, mas parece que o professor fica reticente, sabe, fica qual é a minha hipótese, tá, Tobias? Que o professor sabe, né, que existem outras metodologias de ensino, né. É óbvio que eu acho que vale a gente destacar aqui, que a gente não é contra, eu pelo menos não sou contra uma aula tradicional, Não, também não. tá, porque eu também dou aulas tradicionais, e eu acho que uma aula tradicional bem dada e bem planejada, ela é muito Sim, boa e sim. Não, se efetiva, todo né. mundo fizesse sala de aula invertida, não ia dar certo também, né? Porque assim, os alunos não iam conseguir dar conta do que tem que fazer fora da sala de aula. Mas isso é outros 500. Exatamente. Mas, o que eu vejo é, por que que não existe uma proposição de metodologias diferenciadas, né? Hã, porque quando tu propõe uma sala de aula invertida e não vai trazer questões por parte do aluno que talvez esse professor não esteja preparado, né? Vai trazer perguntas que eu, professora, não vou saber a resposta. Mas está tudo bem se eu não souber a resposta, né, então eu acho que também falta muito, o professor ainda está naquele lugar que ele acha que ele tem que ser o detentor de todo o saber, e não é verdade, né, hoje a gente sabe que a gente não tem que ser detentor de todo o saber. E se o aluno me faz uma pergunta em sala de aula que eu não sei a resposta, também eu não preciso ter chilique, surtar, sei lá, eu ficar furiosa com aquele aluno, tá tudo bem, eu posso dizer para ele: "Tu sabe que eu nunca tinha pensado sobre isso? Vamos pesquisar sobre isso. Faz assim, ó, vê se tu descobre alguma coisa, pesquisa ao longo dessa semana, eu também vou pesquisar, e na aula que vem a gente conversa sobre isso". Tá tudo bem fazer isso. Tá tudo bem dizer que eu, professora, não sei sobre aquilo, ou que não sei resolver aquele problema, e que eu vou pensar sobre ele, né. Eu vejo isso, muito ainda como um medo dos professores, Tobias. Um medo, do desconhecido, do que pode surgir em sala de aula. Porque é muito cômodo e confortável eu dar uns exercícios que têm resposta fechada, Sim, né. Ah, o exercício tem que dar, o exercício a letra A vai dar resposta 1/2. A letra B vai dar a raiz de 2. E eu sei que tem que dar isso, é isso que tem que dar, e se não der isso é porque está errado, né. É muito cômodo, é muito fácil e é muito seguro. Mas no momento que eu faço perguntas como uma sala de aula invertida, que os alunos vão estudar e me trazer questões, eu não sei o que é que vai surgir, né. E eu tenho que estar preparada para isso, para lidar com aquilo que vai aparecer. Então é importante que a gente se coloque, nessa posição de que, bom, talvez se surgir uma pergunta, tá tudo bem, se eu não souber responder. Então eu acho que falta muito dos professores se sentirem encorajados a não serem detentores de todo saber, né. No sentido de acolherem essas novas perguntas ou novas questões que não foram previstas e aprender com o aluno, né, por que não? isso. É meio que precisa mudar isso, né.
Eu acho que existem momentos na aula onde tu quer mesmo mostrar aquele conhecimento que já está consolidado, né, para o aluno, Claro, que isso aí vai aham, fazer parte da alfabetização dele, seja lá em que disciplina, né? E tem momentos que tu deve construir o sim. conhecimento junto com o aluno, né? Nesse momento, a gente não tem que ter respostas pré-estabelecidas. Descobrir juntos, né? Essa é uma barreira, né? Que desacomoda, né? Que exige um pouco mais de todos os participantes, do professor, do aluno e quem está envolvido, né? É. É óbvio que eu tenho que ter domínio técnico, né, guris, da minha área de conhecimento da qual eu ensino. É óbvio isso, né? Eu não posso cometer erros, né? ah, ou demonstrar para os alunos que eu não sei, né, Lucas, ao longo assim do dia a dia, do cotidiano das minhas aulas, né? Mas quando eu estou trabalhando com essas questões abertas, os estudantes têm que perceber que eu estou ali aprendendo também, né? Que eu, professora, também estou me lançando para as perguntas que eles vão trazer. E que naquele momento, pontualmente, sobre algo específico que o aluno trouxer, eu vou dizer: "Bah, eu não me lembro disso", ou "Eu não sei isso, nunca pensei sobre isso, mas vamos estudar", né. Então quer dizer, se colocar nesse lugar também, né. Sim, a gente Óbvio. parte de um solo onde as coisas mais simples podem ser facilmente, né? Talvez não tão facilmente Uhum. estabelecidas, né? E a comunicação do professor com o aluno, ele tem que ter essa bagagem, né? Primária, né? Para trabalhar em sala de aula. Agora, daqui para frente, que é o Uhum. que pode vir a ser interessante também, né? Isso. Conhecimento, né? A metodologia, o método, né? A maneira como o professor trabalha, isso é fundamental, com certeza, né? Mas também Isso, isso aí isso. não abona a questão de ter que se aventurar com o aluno também, né? É. E a outra questão que eu tenho visto, assim, que tem dado muito certo nos grupos de pesquisa que eu acompanho, né, com as minhas orientandas, é que muitas vezes elas criam essa proposta diferenciada, né, de uma metodologia mais ativa, de uma atividade, então, mais ativa, né, que vai fazer esse estudante ser ativo em sala de aula e o professor também, né. Elas levam isso para um grupo de professores, mas parece que os professores ficam, né, como eu disse, tímidos, retraídos, né, com esse medo. Eles sentem que isso não vai dar certo. Mas por que que não vai dar certo, né? Por que que eles acreditam que não vai dar certo aquele tipo de atividade na aula deles? Se muitas vezes, então, as meninas, né, que eu acompanho e que orientam, elas têm que aplicar, elas têm que muitas vezes filmar essa aplicação, fotografar e relatar, dizendo: "Olha, eu apliquei na minha sala de aula, é uma sala de aula também com 30 alunos, né, também tem um estudante de inclusão, e deu certo", né, então mostrar que deu certo. Aí eles se sentem um pouco encorajados e timidamente vão tentando aplicar, né. Mas parece que enquanto eles não verem o brilho no olho do estudante, que é aquilo, né, guris, que todos nós um dia vimos isso, né, vimos o brilho no olhar, né, do estudante. Aí quando tu vê aquele brilho, assim, de quem está instigado, de quem está participando da tua aula, de quem está interessado no assunto, aí danou-se, né. No momento que tu vê aquele brilho no olhar do aluno, tu quer ver aquilo de novo. E aí tu passa a propor coisas diferentes, né, na tua sala de aula, para ver aqueles estudantes, né, sejam eles, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, sei lá eu, tu vê, né, aquele olharzinho assim, né, e aí então, aí danou-se, aí esse professor foi mordido pelo bichinho, né, da metodologia ativa, aí deu. Aí eu acho que daí para frente vai. Sim, sim. Eu acho que é equivalente ao aplauso do artista, quando ele recebe aquele aplauso caloroso do pessoal, assim, para o professor, é esse Isso. olhar do aluno, né? O É, agradecimento é. do aluno, coisa e tal, né? Não Não. tem preço. Outro problema que eu vejo para nesse distanciamento é do próprio da formação, né, também inicial. Além disso que você estava falando, tu tem na formação inicial porque tu tem, eles chamam de problema do isomorfismo, né? Tu acaba a tua prática no, como aluno, enquanto, né, tá fazendo a licenciatura, ela é tradicional, por exemplo, né? E daí, mas se espera que quando tu te formar, tu vai lá e vai usar CTS, História da Filosofia, né, História da Física, mas tu teve só momentos pontuais, inovadores, digamos assim, né, com pesquisa e ensino na tua formação. E aí se espera que tu vá lá e vai fazer, né? Isso sempre, uh, quando eu penso nisso, eu lembro do Lucas, né, da história lá que vocês fizeram uma... Todo o curso ele era modificado no Sim, Sesuca, sim. né, Lucas? Eu acho que para tu ter realmente um impacto na sala de aula, também tem que ter na formação inicial. Quer dizer, eles têm que vivenciar, né, de forma natural, não como uma coisa pontual que vai acontecer,
uma vez numa disciplina, mas vivenciar ao longo dos 4, 5 anos, 6 anos, seja lá quanto tempo levar, práticas, vou chamar de inovadoras, que seriam qualquer coisa relacionada à pesquisa, não só a metodologia ativa, né? Porque não precisa ser só isso. Então, qualquer tema, matemática crítica, essas coisas, eles precisam ver como funciona para poder realmente ter um modelo, que é mais ou menos o que eu estava falando também, né? Tem que ter um modelo de como aquilo funciona, como fazer. Será que eu me enxergo fazendo isso? Sabe uma coisa, só para completar aqui, que uma das coisas mais difíceis que ocorreu na minha vida como profissional, né, foi entender que existe uma maneira diferente de aprender daquela que eu aprendi, né? Eu tive essa oportunidade de entender isso aí, né? Porque a gente é tão seguro, né, da maneira que aprendeu e que funcionou, né? Então a gente está aqui conversando, falando, Sim, né, gravando, exato. né? Só que daí assim, ó, mas existem outras maneiras, né, que podem também beneficiar outras pessoas com outros tipos de inteligências, né? E isso foi difícil esse foi um choque, né? Entender isso aí e Mas se a gente tem desprender, né? que cuidar, porque a nossa memória nos trai, Lucas. Né, isso é outra coisa que o professor Fernando Becker e a Tânia Marques abordam nesse livro que eu estava te contando, né, Ser Professor é Ser Pesquisador, que eu gosto muito e trabalho eles com os mestrandos na minha disciplina, né, que é a questão de que a gente acha que basta nós ensinarmos com a memória que a gente tem do tempo que a gente foi estudante. Só que eles estavam falando que a nossa memória nos trai, né? A gente não lembra exatamente como é que a gente construiu as noções que são extremamente importantes, né? A gente sabe o final da história, né? E só olhando para o final da história que a gente aprendeu, não dá para ensinar assim. Né? Por isso que é importante que a gente revisite o conhecimento, que a gente estude de novo e pesquise como se dá a construção das noções daquilo que eu quero ensinar. Se, por exemplo, eu quero ensinar produtos notáveis, ok, legal, eu posso sair cacarejando todas as regrinhas, né? Mas não, eu tenho que ver como é que eu construo as noções, como é que se dá as construções das noções dos produtos notáveis, né? Com o que eu vou relacionar isso para que os estudantes, para que faça sentido para os estudantes. Então, por isso que a gente não pode ensinar como a gente aprendeu, né? Porque a nossa memória nos trai, né? E muito, muito fortemente. Não, tem razão, tem isso mesmo. E eu tava pensando tem um artigo como é que é? A História de Eli é o nome. É um artigo clássico, assim, no ensino de física, que a professora, que é a Ana Maria Pessoa de Carvalho, mais um aluno dela, eles avaliam o professor no início de carreira, fazem uma historinha do Eli, né? Esse professor. E uma Sim. coisa que eles percebem que tem, na verdade, tem a discussão sobre as questões de pesquisa, ensino e tal, acontece isso durante a graduação, mas o Eli, ele trata aquilo, ele filtra aquilo e pega só parte que confirma as crenças dele, né? Parecido com o que acontece hoje na política, nas coisas. Então, mesmo tendo, aquilo passa, Sim. entra no ouvido, sai no outro, e eu só absorvo aquilo que eu já acredito sobre como tem que ser uma aula de física e tal. Então, tem esse problema também. Às vezes existe os professores que trazem essas questões de pesquisa para a sala de aula, para a formação, mas isso se perde Depois, Até voltando um pouquinho, Tobias, nisso que nós falamos há pouco, né, sobre a formação que nós desejamos dar aos nossos licenciandos, né? Tem uma pesquisa muito legal que a professora Mônica Bertoni dos Santos fez na PUC. Eu sei porque ela foi minha colega, né, da minha turma, do mestrado, e ela fez, e ela era professora da PUC, da licenciatura em matemática da PUC. E ela olhou justamente isso que nós estávamos falando que nos incomoda, né? Porque, mesmo nós dando uma formação, né, que pressupõe um laboratório de matemática, um laboratório de ensino de física, né, nos estágios a gente incentiva fortemente que eles possam ir lá fazer atividades diferenciadas, com metodologias ativas, e eles efetivamente fazem isso ao longo dos estágios, só que depois que eles se formam, tu dá 6 meses e volta lá naquela escola onde aquele professor está atuando, ele já está fazendo tudo diferente, né. Está usando só dessas aulas, vamos chamar tradicionais, né, mas que não motivam, não usa mais metodologias ativas, e não usa mais atividades diferenciadas ou materiais didáticos pedagógicos. E a professora Mônica, instigada por isso, para saber o que estava acontecendo, porque afinal, eles davam uma formação diferenciada, por que esse profissional não replicava isso, não continuava sendo esse profissional? E aí ela descobriu, né, que fortemente é o mundo da escola
também impacta nesse professor, né. Então quer dizer, existe um mundo lá na escola, de muitos professores que já desistiram, né, eu chamo esses professores como professores que já desistiram, né, eles desistiram Sim. de serem efetivamente professores. E eles acabam contaminando esse professor novato, né, dizendo para ele: "Ai, para que tu vai fazer isso? Ai, não te preocupa com isso. Ai, tu está gastando teu dinheiro comprando essas folhas de EVA para quê?", né. Então que existe essa como é que eu vou dizer, esse movimento, né, de não fazer diferente, porque daí vai ter que me desacomodar, entendeu. Eu, professora lá com meu caderninho amarelado já do planejamento, vai fazer com que eu me desacomode, porque os alunos vão começar a reclamar das minhas aulas. Então é mais fácil fazer esse novato entrar no ritmo, né, da escola, para ficar todo mundo, É, né, tu entra contra a igual. correnteza, né, praticamente. Tu tá lá talvez na formação inicial, Isso, todo mundo falando a mesma língua, querendo fazer coisas diferentes e tal, e quando tu isso, entra na escola, tu é constrangido, né, por todo o meio que tá ali. É bem isso mesmo. Esse é com sim. certeza, Então um fator. vale a leitura da dissertação, então, da professora Mônica, por causa disso, né, porque nos lança um olhar para aquilo que acontece na escola muitas vezes, né, e que foge ao nosso controle, né, aqui. Então, nesse sentido que eu acho interessante também a gente pensar que muito que a gente fomenta na universidade, acaba não chegando na escola e existe um porquê, né. Então para a gente poder olhar agora como é que a gente transforma isso lá, aí são outros 500. Essa aí complica. Como é que a gente transforma essa lógica de funcionamento da Sim. escola, né. Aí complica. Aí precisaria, eu acho que um grande movimento, né, que poderia começar a nível de município, né, hã assim como a gente tem as escolas de aplicação, né, muitas vezes ligadas à Uhum. universidade, né, a gente precisaria ter muitas escolas de aplicação, né, Tobias, e ir replicando isso em outras escolas e mostrando como se fomenta isso nessas escolas e transformando uma a uma aos poucos, eu acho que seria É, um os caminho, institutos né. federais também, né, eles mostram que tem bons resultados. Quando o professor é valorizado, ganha um salário decente, uma Isso, carga horária digna, né, tu acaba dando condições isso. para que realmente as coisas aconteçam, né, pelo menos saiam do papel. Para contextualizar e ilustrar, né, como eu gosto de contar um pouquinho de história, mas para ilustrar a questão do ambiente escolar, que às vezes, né, afeta toda a percepção do professor, que quer ser um professor talvez com uma energia diferente ali, né, quer trabalhar com as coisas que aprendeu na graduação, né. Às vezes eu digo que eu sou fofoqueiro, mas eu não falo o nome de ninguém, não falo a data nem a época e vivo é uma história fictícia, só que não, né. Então, assim, ó, uma escola que eu trabalhava, eu vi uma professora de séries iniciais que ela ia no outro ano trabalhar com a turma, uma outra turma. Tipo, não com o segundo ano, mas no outro. Então ela botou o caderno dela do planejamento para vender para os professores. Que Olha tentação, só. aquele caderno com as planejamento Não, prontinho, não preciso fazer nada durante o ano inteiro. não, E era assim. É, acreditem se puder. não Então creio. acontece essas coisas. Sério? Prático, Nossa. né? O pessoal é prático. Nossa senhora. O quanto o ambiente da escola, influencia na prática desse professor. Considerando toda a discussão que a gente fez hoje, né, eu queria saber de ti, assim, né, uma pergunta talvez não seja fácil de responder, mas o que é ser professor ou professora de ciências e matemática para ti, cara? Ai, ai que pergunta safada. Essa é tipo aquela, o que é a vida? O que é a vida? Deus existe. O que é ser professora de matemática em ciências? Ah, eu acho que acima de tudo, né, hoje, eu diria assim, né, Lucas, ser alguém que não desistiu, né, porque eu divido os professores entre 2 categorias, né, os que já desistiram e os que resistem, né. Então ser um professor que resiste, né, resiste a tudo isso, e continua de cabeça erguida, e continua dando essas aulas de matemática da melhor forma possível, né. Eu entendo hoje que o professor de matemática, ele também tem que entender que o
conteúdo da matemática, ele não é cristalizado, né. Não existe a matemática, mas existem matemáticas, né. E que então eu tenho que adequar esse conhecimento ao público que eu estou atendendo, né, seja ele da educação básica ou superior, como eu já disse antes, né. Eu entendo também que ser professor hoje é necessário se colocar como um professor reflexivo, né, entender que a gente não tem como continuar, hã repetindo, né, as formas com que a gente aprendeu, porque a sociedade já não é mais aquela da década de 60, 70, 80, né, não sei em que nível, né, que idade tem esse professor para o qual a gente está falando, né, mas enfim, a sociedade já não é mais aquela, a sociedade se transformou, então a gente enquanto professor precisa se transformar também, nós precisamos transformar as nossas práticas pedagógicas. Acho que a educação ela está em transformação, né, a gente só não sabe para onde ela está indo, né. E a pandemia vem mostrar isso fortemente, né. Eu inclusive digo que a gente tem que aproveitar agora a pandemia para fazer a grande transformação da educação. Então o que que eu espero dos professores de matemática e ciências e de todas as áreas hoje? Que a gente aproveite, né, esse retorno ao ensino presencial e não volte como era antes, mas volte tentando transformar, né, aquilo, entendendo que o encontro, né, esse espaço do encontro da sala de aula é um espaço riquíssimo, né, riquíssimo de diálogo, de pensar sobre, de fazer perguntas, né, e que as perguntas movam as nossas aulas, né, e que a gente não dê aula só por spoilers, né, tipo assim, ensinando só como é a regra do produto notável, né, mas que a gente faça os alunos a pensar sobre aquilo, como é que aquilo se transforma, quais são as noções que estão ali envolvidas, né, para que que aquilo serve, aonde eu vou utilizar aquilo ali, ou se não vou utilizar, tudo bem, eu preciso saber aquilo ali, porque é um conhecimento necessário para a construção de outros conhecimentos, e assim por diante. Então é isso que eu entendo, eu me entendo hoje, entendo que o professor precisaria estar nesse nível hoje, né, o nível de um professor Mas assim, ficou bom reflexivo. esse termo. Até professor não, eu sou um spoiler só. Eu dou só. Muito bom. Sim, tu é Não, um ótimo, transmissor de ótimo. spoilers, né. Eu ensino a regra de 3, né, mas da onde vem a regra de 3? Com o que que ela se liga? Né, ela é uma proporção, o que que a proporção faz? Então vamos Né? questionar sobre isso, fazer essas Eu sei que dividir interlocuções, né. frações é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, é isso que eu ensino. É até aí que eu vou, porque eu sou só spoiler. Então isso é um spoiler, né. Então não, vamos pensar gente. Então vamos trazer, se a gente não quer usar esse nome, que é um nome tão caro, de metodologia ativa, né, o Tobias, por exemplo, é um pesquisador desta área, né, eu tenho medo de usar esse termo, né, eu não uso metodologias ativas, por quê? Porque eu não sou especialista na área. Então eu uso atividades diferenciadas, né, eu uso, materiais didáticos pedagógicos, eu cito jogos, né, eu gosto de dizer que a gente precisa fazer experimentação em matemática. Então, quer dizer, seja lá o nome que a gente quiser dar, gurias, né, para transformar essa sala de aula num espaço ativo para os estudantes e para os professores, seja lá através de resolução de problemas, de jogos, de materiais, enfim, né, ou de uma metodologia mais específica, né, como a sala de aula invertida, enfim, vamos transformar, né, esse é o convite, para a gente aproveitar esse momento da pandemia, aproveitar essa riqueza que vai ser esses encontros, né, e fazer eles transformarem a educação. Mas tu sabe, Karen, a Acho que é partir da isso. tua fala, a gente começa a pensar que ser professor parece que tá ficando cada vez mais difícil, é complexa a coisa, não é fácil, né? Uma vez se falava, tu pega um livrinho embaixo do braço, passa no quadro, né, coisa e tal, né, isso eu acho que já tá caindo por terra já, o Birata D'Ambrosio já falava disso faz bastante É, tempo, né, então que não dá, não se sustenta mais, é, né. mas isso é legal. Tem o Nova, né, que fala que tu tem que complexificar mesmo, porque isso faz valorizar a profissão, né? Quando é só colocar o livro em Isso. pé, a gente não. Realmente é fácil, entre aspas, ser professor, mas quando a gente vê a Sim. dimensão do negócio, né, a complexidade, aí a gente começa a valorizar a nossa profissão também. Isso. E é triste, né, gurias, porque eu tenho certeza que todo professor, se precisar se consultar ou ser operado, ele não vai querer se consultar com um médico ou se operar com um médico e ainda usa metodologias dos anos 80, Sim. né. Vamos, né, uma cirurgia de apêndice.
Antigamente tinha que abrir metade do sujeito, hoje não, eles fazem aquelas laparoscópicas, aqueles troços que põem as camerazinhas e vão. Então, quer dizer, se o médico, a gente deseja que o médico esteja atualizado, né, com os últimos recursos que existem, né? A gente quer que o engenheiro, eu não quero construir uma casa como se construiu uma casa na década de 80. Então, por que que nós temos que dar aula como a gente dava na década de 80? Não pode, né? Então, assim, como a gente exige do médico, do engenheiro, do advogado, né? Ou seja, de muitos profissionais, o professor também precisa entender que ele tem que estar em constante atualização, que ele tem que estar indo a encontros com outros professores, né? Sejam ele o Encontro Gaúcho de Educação Matemática, né? Ou o evento de investigação na escola, ou outros eventos onde ele vai encontrar os seus pares e discutir sobre aquilo que de mais novo existe no campo da educação. Então, o professor precisa sair desse lugar que ele acha que ele está pronto. Ninguém está pronto, né? Eu não estou pronto, o Tobias não está pronto, o Lucas, ninguém está pronto aqui, né? A gente está em constante estudo e busca e se adequa e testa e vê que não dá certo e faz de novo, né? Esse é o espaço do professor. Por isso que não tem como desligar a pesquisa da docência, né? Porque é isso, né? Nós temos que estar constantemente buscando novas formas, né, de trabalhar a nossa sala de aula. Que legal. E olha só, cara, então assim, ó, tu teria alguma indicação de algum livro, artigo, para quem está nos ouvindo, que possa ler, que tenha referência ou relação com o que a gente falou hoje? Então, né, eu acho que tu já falou do professor Ubiratã Sim. D'Ambrosio, né, Lucas, no campo da matemática, né, e das ciências também, por que não, né? O nosso querido, né, professor Ubiratã, que é uma referência, eu acho que assim, qualquer leitura do professor Ubiratã está valendo, né? Outro livro que eu gosto muito, se a gente vai pensar assim, eu quero começar a pesquisar em ensino, né? Acho que tem livros de metodologias da pesquisa e ensino do professor Marco Moreira. Não tem erro, né? Eu acho que ele tem que ser uma base para nós. E esse que eu estava citando aqui antes, que é para mim um livro de cabeceira, O Ser Professor é Ser Pesquisador, né? Ele, do professor Fernando Becker e da Tânia Marques, eles são organizadores. É um livro assim que, para quem quer se achegar, né? Quem quer ver o que é que essa gente está falando, vale a pena a leitura, vai gostar, vai se sentir acolhido, né? Vai se enxergar na sua sala de aula, né? Então, eu acho que são as leituras que eu diria assim, um convite, né? Um convite à leitura para pensar a pesquisa e ensino e se enxergar, o professor se enxergar como pesquisador. Excelente. Bom, te agradecer de novo, né, Karen, por ter participado aqui conosco. Se tu quiser falar mais alguma coisa, Imagina, mandar um beijo, um abraço. foi um prazer. Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Ai, quem não viu Xuxa É. que joga a primeira pedra. Bom, não, eu acho assim, deixar o convite, né, Tobias, para o pessoal olhar então, quem tiver interessado a se chegar, né, na pesquisa, entender um pouquinho melhor, o que os programas em ensino fazem. Então, que possa estar olhando a nossa página, né, do programa, então, de pós-graduação em ensino de ciências exatas, né? É um programa que trabalha com professores, que podem ser, claro, fundamentalmente de matemática, de física, de química, pedagogos, mas também professores da educação infantil e professores de outras áreas que queiram pesquisar sobre o ensino né, matemática, física, química ou de todos os níveis. Então fica esse convite. Lá nós temos já publicadas algumas pesquisas e alguns produtos educacionais, né, que a gente gostaria muito que circulassem pelas escolas. Então eu acho que eu gostaria de deixar esse convite, então, Tobias, para que as pessoas olhem lá a página do nosso programa. Nós temos página no Facebook, no Instagram também, e possam estar acompanhando, né, as produções, as defesas dos nossos estudantes, as discussões que a gente tem propondo, os eventos que a gente tem se envolvido. E acho que era isso. Então, e desejar aí vida longa, né, ao projeto de tendências. Valeu, isso mesmo. Muito obrigado, valeu.
Hoje nós conversamos sobre a pesquisa em Educação em Ciências e Matemática com a professora Karen, da Universidade Federal do Rio Grande. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendenciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!